E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu hoje aos reitores de universidades e também institutos federais um novo momento na relação com o governo federal. A declaração de Lula foi feita no Palácio do Planalto, onde recebeu os representantes dessas entidades. Ele indicou que haverá mais reuniões do tipo ao longo dos 4 anos de mandato. Disse que não pode haver não pode haver negação, da política. Nós vamos ouvir um trecho que a nossa produção separou dessa fala de hoje do presidente Lula. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. Tá aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje pela manhã numa reunião com reitores e também presidentes de institutos federais aí de educação. Deixa eu conversar com o nosso time, aliás, antes de conversarmos, deixa eu dar o boa tarde tradicional aqui a Jorge Serrão, Fábio Piperno, o nosso Cristiano Vilela. Senhores, vamos falar um pouquinho de educação no governo Lula. Vilela, como é que você vê aí, quais são as expectativas e as mudanças que o presidente deve promover nessa pasta específica? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Piperno. Boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, com relação a essa questão, né, da educação, com relação a essa questão da guinada na educação que o governo Lula pretende adotar agora, dando início agora à sua política educacional para as universidades, me parece que, de um lado, o governo espera gerar uma maior valorização por parte da estrutura das universidades, da autonomia universidade, que é uma marca, inclusive, que já foi construída nos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores. Tem um ponto que me chama a atenção, que eu pessoalmente sou o contrário e várias vezes fiz questão já de colocar esse posicionamento e que foi observado hoje na fala do presidente da República, é o de que vai retomar o apreço ao primeiro lugar das listas tríplices para a escolha dos reitores. Eu, pessoalmente, sou contrário a listas tríplices de qualquer natureza. Eu entendo que cargos que são de competência do presidente da República são cargos que o presidente da República não pode se furtar a essa escolha. Você chegar com o prato pronto apenas para o presidente da República sacramentar, você está tirando um poder que foi concedido pela Constituição ao presidente. Então, nesse ponto, na minha interpretação, o presidente da República errou. No mais, eu tenho certeza que as universidades terão mais autonomia e poderão desenvolver melhor o seu trabalho ao longo desse governo. Muito bem. Piperno, como é que você vê esse discurso? O Lula usa a palavra trevas, né, para simbolizar o que foi o governo Bolsonaro na área educacional. Como é que você vê essa declaração? Paulo Matias, boa tarde, um abraço aos colegas, à nossa audiência. Eu acho que ele expressa o que a gente de fato viu, né? Aliás, era uma pasta da educação muito mais voltada e preocupada, por exemplo, com questões aí de costumes. Um dos vários ministros aí que o Bolsonaro teve falava em os maconheiros lá das universidades e tal, enfim, fazendo referências muito pejorativas e pouco se importava exatamente com a valorização do profissional de educação e também no aprimoramento de currículos, né, que precisam estar sempre em sintonia com esse mundo moderno, esse mundo cheio de mudanças aí a todo momento. Eu acho, inclusive, que um dos desafios é exatamente o de aproximar a universidade da iniciativa privada. Eu acho que desse casamento, eu acho que o Brasil pode tirar lições importantes e, inclusive, aprimorar desenvolvimento. Porque, veja, de um lado é o capital e do outro lado é o capital intelectual. Então, enfim, é necessário que essas duas pontas estejam cada vez mais próximas. E eu, pegando um gancho nisso que o Cristiano falou, me lembro, o meu pai, ele trabalhava numa das universidades aqui em São Paulo, na Unesp, e eu me lembro, já desde garoto, o governo Montoro, por exemplo,
incentivando bastante essa questão das listas, né? Aliás, naquele tempo acho que havia até lista sextupla. E, de fato, essa sempre foi uma questão bastante controversa. E ai do governador que não respeitava exatamente essa ordem, né? Então, de fato, esse é algo que tem que ser muito bem, tem que voltar a ser muito bem, enfim, discutido. Agora, o que não pode é o atual governo repetir o que aconteceu com o último, que teve 5 ministros da educação e muito se falou até de dinheiro em Bíblia e tal, mas muito pouco sobre a questão do ensino exatamente. Serrão, você vê o presidente Lula focando numa política pública diferente, sem a ideologização que nós vimos por muitas vezes, inclusive com Abraham Weintraub e outros ministros. Dá para acreditar nisso? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Não, a ideologização da educação ela vai continuar. Isso aí é uma perspectiva que não vai mudar. O que muda agora com o Lula é o pessoal da educação, do Ministério da Educação, é muito mais simpático a ele do que era ao governo anterior. Jair Bolsonaro sempre adotou um discurso muito pesado contra aquela turma das universidades. E aí, você, política, bateu, levou. Você jogou pesado, o outro lado joga pesado com você também. Faltou ali uma capacidade maior de gestão e diálogo à área educacional do Bolsonaro. Ele melhorou, o Bolsonaro melhorou a educação no final do governo dele, no setor de alfabetização. Mas a política para o ensino superior foi de pancadaria com as universidades. E a devolução era direta. Então, isso teve um custo político grande para o Bolsonaro. Do ponto de vista do eleitorado, a juventude universitária, ela construiu um ódio, consolidou a campanha de ódio contra o Bolsonaro. Isso não trouxe vantagem nenhuma. Universidade do Brasil, você tem que estabelecer discussão séria sobre o papel dela, sobre o custo dela, o que ela tem que ter como visão estratégica. Em qualquer lugar civilizado do mundo, você tem que ter educação. E a outra ponta, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento, se chama ciência e tecnologia. Em tese, as universidades fazem esse trabalho. Na prática, nós estamos muito longe. As nossas universidades brasileiras, tanto públicas quanto privadas, tirando algumas ilhas de excelência, elas estão muito distantes do que o Brasil precisa, de uma integração que o Piperno muito bem salientou ainda há pouco, entre empresas e universidades. A gente aqui tinha que ter um sistema capitalista casado entre as empresas, pensando junto com as universidades, não só para formar a mão de obra, mas para pensar novas tecnologias. A gente aqui ainda está num modelo universitário que é o produtor, gerador de mão de obra um pouco mais qualificada, mas nem tanto. Porque você veja, quem chega à universidade hoje chega com um nível educacional muito baixo. O Brasil, quando vai entrar nos testes submetidos aí pela OCDE, pelo PISA, a gente só toma pau. Nossa educação é muito ruim. Então, a sociedade brasileira tem que entender que a educação é prioridade. Hoje o Lula conseguiu fazer um discurso em que ele mostrou que educação tem que ser prioridade. A missão dele agora é fazer esse discurso virar prioridade real na prática. Vilela, deixa eu pegar um gancho nessa fala do Serrão em relação à cobrança de mensalidade nas universidades, porque esse foi um tema bastante discutido, eu me lembro, em 2022. E realmente, se nós formos analisar os dados, hoje no Brasil, quem paga a universidade dos mais ricos são os mais pobres. Eu quero entender a ótica de vocês nesse caso e se há perspectiva do governo Lula de mexer nesse tema, que é um tema polêmico. Olha, eu não vejo perspectiva do governo Lula em mexer nesse tema, até porque o governo Lula, ele prega, pelo menos os discursos do presidente, eles são o de dar maior acesso à universidade. Então, esse discurso, ele iria no sentido contrário justamente ao de cobrar mensalidades das universidades. Então, eu vejo que isso, nesses 4 anos do governo Lula, dificilmente vai acontecer. O que eu vejo um ponto interessante, aproveitando o gancho do que o Serrão comentou, nós temos no Brasil uma realidade onde a universidade forma
totalmente desfocada, totalmente sem dialogar com o setor produtivo, com o mercado de trabalho, com as necessidades que o país precisa. Então, por vezes, o país precisa de 1.000 profissionais X e as universidades formam 5.000 profissionais Y. Ou seja, você tem uma sobrecarga em determinados setores da economia, com um número excessivo de profissionais sendo formados e, com isso, não conseguindo lugar no mercado de trabalho e, por outro lado, os setores estratégicos carecendo de mão de obra. Então, essa falta de diálogo, essa falta de sintonia que precisa ser corrigida no que se relaciona às universidades, especialmente as universidades públicas. Piperno, essa ideia do pagamento de mensalidade, àqueles apenas que são mais ricos e têm condições, é bom frisar isso, porque esse debate no ano passado, não sei se os senhores estão lembrados, mas ele se desvirtuou por completo, né? Houve uma politização completa do tema e a gente acabou perdendo o debate real, factual ali, de que os mais ricos hoje fazem faculdade gratuitamente por conta dos mais pobres, certo? Como é que a gente resolve essa situação, Piperno? Ô Paulo, você sabe que em algumas das sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo, eu cheguei a questioná-lo sobre isso, especialmente o ex-ministro, atual governador Tarcísio de Freitas, porque era aquele, digamos, era o mais privatista de todos lá, né? E o Tarcísio falou, não, no meu governo, as universidades não cobrarão mensalidades. Quer dizer, vai ser mantido o modelo que né, desde sempre impera nas 3 universidades aqui de São Paulo, o USP, Unesp e Unicamp. E aí eu imaginei, falei, bom, se o Tarcísio não está disposto a mexer nisso, os outros muito menos. Agora, Paulo, eu acho que esse assunto ele não pode ser encarado como tabu, porque, veja, e não estou defendendo aqui que se passe a cobrar mensalidades amanhã, mas eu entendo o seguinte... Vale o debate. Eu acho que vale o debate para determinadas faixas de renda, né, das famílias, das pessoas que estão lá usufruindo, cursando as universidades. Porque imagina o seguinte, né? Quer dizer, hoje você tem as melhores universidades do país, que são as públicas, e que elas atendem gratuitamente exatamente garotos, né? Enfim, adolescentes que vêm, em muitos casos, da elite econômica. Então... sei lá, imagina o seguinte, o garoto que vem aí de uma família que tenha uma renda de 100, 200 mil reais por mês e estude na USP ou na Universidade Nacional de Brasília ou na Universidade Federal Fluminense, enfim. Eu acho que vale sim a discussão de se cobrar ou não mensalidade desse público, né? Agora, isso teria que ficar muito bem restrito e muito bem determinado, né? Porque senão, daqui a pouquinho, abriu a porteira, abriu o dique e passa a cobrar todo mundo. Outra coisa, a gente tem, por exemplo, em São José dos Campos... Só antes desse seu raciocínio, um complemento. Você acredita na intenção, na vontade política deste governo de mexer nesse tema? Zero, mas eu acho que em outros estados... Ou seja, esse tema não vai prosperar no Brasil. Eu acho que não vai. Eu conheço, por exemplo, as universidades estaduais do Paraná, de Londrina e Maringá. Essas cobram mensalidades há décadas. Então elas têm um modelo diferente desse praticado aqui em São Paulo. Eu citava a cidade de São José dos Campos, porque lá, ainda na década de 50, foi instalado um polo de desenvolvimento e de estudos aeronáuticos. Então, tem o CTA... Depois fizeram lá, foi lá que nasceu a Embraer e também o ITA. Então, veja, é todo um complexo aeroespacial, isso é muito importante. Como, por exemplo, em São Bernardo do Campo, que é o berço da indústria automobilística, é também onde está instalada a Faculdade de Engenharia Industrial. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar nesses modelos exatamente para integrar o investimento e a educação com o capital privado que vai usufruir dele. Piperno, só fazendo uma observação nessa sua fala, você falou em São José dos Campos, foi a cidade em que Felício Ramon, que hoje é vice-governador do estado de São Paulo de Tarcísio Gomes de Freitas, foi prefeito. Então, exatamente, teria aí uma certa viabilidade justamente por conta disso, né? Por favor, Serrão, uma avaliação sua sobre essa questão, que ela é encarada como tabu na sociedade. Com certeza. E esse debate é um debate que eu defronto com ele, acompanho ele desde o começo da década de 80. A gente tem que pensar, a questão não é se paga mensalidade ou não. O ponto fundamental é como eu posso conseguir recurso para manter a instituição universitária sem que ela dependa totalmente dos cofres da União. Isso é possível? A resposta
É possível sim. E aí o problema não é dinheiro, não é mensalidade. A questão é que recurso eu trago. Mas para isso você tem que ter aí o que o Piperno acabou de falar e o que eu estava defendendo anteriormente. Você precisa ter uma universidade ligada ao setor produtivo. Não é dependente do setor produtivo, é ligada a... Porque ela vai pesquisar, ela vai gerar receita, ela vai ganhar dinheiro, por exemplo, criando patente, fazendo pesquisa, investimento em ciência e tecnologia. O problema do Brasil hoje, para retomar o crescimento e o desenvolvimento, é justamente a nossa pobreza intelectual na área de ciência e tecnologia. O nosso baixíssimo investimento. A gente é uma porcaria nessa área de ciência e tecnologia. Vão dizer, não é avançado. Mentira. Mentira. A gente é ultra subdesenvolvido na área de ciência e tecnologia. Então, na hora que o Brasil acordar que ele tem que partir para essa área, como a China fez, e que ele tem que entender que tem que haver uma geração de receita da iniciativa privada, investindo também em simbiose com o ensino universitário e com a formação fundamental, aí a educação se torna algo autossustentável. Ela tem quem pague por ela, gerando benefício direto para a sociedade. Mas enquanto a gente ficar na visão Estado dependente, de que eu tenho que gerar dinheiro, custear aquela universidade, que cada vez custa mais, a conta não vai fechar nunca.